Gente, graça e paz em Cristo. Ademir Nascimento mais uma vez aqui para trazermos uma reflexão da palavra do Senhor. O motivo da minha vinda aqui, mais uma vez, com vocês, é para instruir a todos em uma temática que está sendo muito ultimamente está sendo muito debatida pelas mídias sociais, mas que é uma temática que traz uma preocupação, porque é um assunto que não está sendo debatido do modo correto, da forma correta. Este assunto, sem mais delongas e arrudeios, esse assunto é o assunto do divórcio. Eu tenho já alguns vídeos que nós temos feito, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Eu tenho, por exemplo, 3 vídeos no Facebook abordando o assunto, inclusive eu convido a você para você participar dessa temática conosco. Na verdade, não são pregações, são 3 aulas que estão disponíveis lá no Facebook. Então, se você for assistir, vai ter a primeira parte, vai ter a segunda parte da temática e vai ter a terceira parte. Então, são vídeos longos, é em torno de 1 hora e alguma coisa cada temática, cada live. E a gente ensina, a gente explica toda essa questão do divórcio lá, tá certo? Porque esse assunto do divórcio ele não tem sido bem explicado. As pessoas que se propõem a explicar esse assunto, elas encobrem a verdade das pessoas, elas são desonestas. A maioria dos vídeos que eu vi, que eu tive acesso a este assunto do divórcio, é lastimável, é uma lástima, é uma deploração, é deplorável a maneira, é muito leviana a maneira como muitos pregadores interpretam o texto do divórcio, certo? Essa questão do divórcio, jogando as pessoas no inferno, caluniando a vida das pessoas, apontando, julgando fazendo tudo que a classe dos fariseus, dos doutores da lei faziam. Era somente o que eles sabiam fazer, apontar. Eles eram falsos moralistas, né? Eram falsos moralistas, os quais Jesus os chamou de hipócritas, né? Jesus foi bem claro com eles e taxativo: vocês são hipócritas, vocês querem passar uma imagem que vocês não são para as pessoas. Então, gente, é muito fácil julgar quem passou pelo divórcio, é muito fácil. Eu, com toda sinceridade, eu digo para vocês, durante o período que eu venho pastoreando, eu desafio a qualquer pessoa chegar para mim e dizer assim: não, pastor Ademir, professor Ademir, mas o senhor atacava as pessoas divorciadas, o senhor atacava A, atacava B, atacava C. Não, nunca. No púlpito da igreja onde eu pastoreava, eu ataquei ninguém. Eu pregava a palavra, eu ensinava a palavra, e até hoje eu faço isso. Eu ensino a palavra, mas eu não saio por aí atacando ninguém, nunca fiquei atacando o pecado de ninguém, até porque eu acredito que todos nós haveremos de responder às nossas próprias falhas diante de Deus. Então esse discursozinho aí de ficar atacando os outros, de ficar falando mal dos outros, porque se divorciou, porque casou de novo, porque BBB, porque está em adultério, porque o segundo casamento é adultério, tá entendendo? Isso aí são assuntos, irmãos, isso aí são assuntos irrelevantes, são assuntos de eu não sei nem mensurar a insignificância e a irrelevância desses assuntos para as nossas vidas. Isso não acrescenta em nada, em absolutamente nada, a não ser que a pessoa que se propõe a ensinar sobre a temática, ela fosse honesta,
fosse honesta e fosse ética e abordasse a temática de modo realmente teológico. Mas o que a gente vê por aí são baboseiras. A gente vê por aí asneiras com o assunto do divórcio. Baboseiras e asneiras com o assunto do divórcio. Estão misturando. Estão pegando cultura oriental, judaica, e estão misturando com a cultura ocidental. A lei do divórcio era para Israel, não tem nada a ver com a nossa cultura ocidental, certo? Aquele que se propõe a interpretar a Bíblia, e eu como professor de Bíblia, de interpretação bíblica, eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês que quando se interpreta a Bíblia, a gente tem que interpretar a Bíblia para a época que ela foi escrita. E depois de interpretar para a época que ela foi escrita, analisando, tendo cuidado de analisar, de preservar a interpretação fidedigna dos contextos históricos, culturais, geográficos, filológicos, linguísticos, semânticos, lexicossintáticos, religiosos, cronológicos, geográficos. E entre outros contextos, nós devemos priorizar o contexto histórico também. O grande problema da questão do divórcio é porque estão misturando. O divórcio é um assunto que tem que ser estudado no campo da bioética, que muitos desses pregadores despreparados que se propõem a ensinar a Bíblia, querem dar uma de ensinador de Bíblia, eles não entendem nem o que é isso, eles não chegam nem o consenso, nem o bom senso de entender o que significa isso, certo? Eles não chegam nem a esse ponto de convergência, de entender o que significa um contexto, no mínimo um contexto semântico, no mínimo um contexto histórico. Quem interpreta a Bíblia sabe, os escritores bíblicos, quando você estuda a exegese bíblica, os princípios da exegese bíblica, os princípios metodológicos, técnicos da hermenêutica sagrada, que é a ciência que interpreta as leis e a Bíblia, né? Que trata da interpretação das leis da Bíblia. Vocês sabem, todos que estudam, estudantes de teologia que estão me ouvindo aí, teólogos que estão me ouvindo, vocês sabem, a gente tem que manter no mínimo, a gente tem que respeitar no mínimo, isso é uma regra, a gente tem que respeitar a regra do contexto. Então, estão pegando o assunto do divórcio, ao invés de discutirem no campo da bioética, porque o divórcio é uma questão humanitária, ele não é uma questão doutrinária. Aí estão colocando o divórcio no campo da teologia sistemática. Está errado, gente. Vocês estão discutindo divórcio no campo da teologia sistemática e com o único propósito de julgar a vida das pessoas e de acusar e lançar as pessoas dentro do inferno. Acusar a vida das pessoas é muito fácil. É muito fácil você pegar uma pessoa que passou por um processo de divórcio ou que vem passando por um processo de divórcio, que está vivendo o sofrimento daquele rompimento, daquela relação. É muito fácil você acusar uma pessoa dessa, mas você tem que entender que ninguém se divorcia porque quer, certo? Eu como defensor da família, eu digo, eu sou a favor da família. O que você puder fazer, o que tiver no seu alcance para você manter a sua família, para você não se divorciar, faça isso. Eu não sou a favor que numa primeira discussão, que num primeiro problema que surge dentro da família, você se divorcie. Não é isso que eu defendo. Agora, o divórcio, eu defendo o divórcio. Em que situação? Em casos extremos, em caso de agressão física, em casos que se tentou de tudo, porque a vontade de Deus é que o casamento seja perpétuo. Isso aí, não temos dúvidas disso, de que a vontade de Deus é essa, que o casamento realmente seja perpétuo, que a união matrimonial seja perpétua. Mas estamos falando de situações humanas, de circunstâncias humanas, em que não se tem mais controle sobre aquela situação. E às vezes em casos de agressões físicas, de ameaça e até muitas vezes a morte, o feminicídio, né? Ou a mulher mata o homem, ou o homem mata a mulher, tira a vida da mulher. Então estamos falando de casos extremos, onde não há mais condições de continuar, gente. Então, aí é muito fácil chegar a dizer, não, mas permaneça casado, o seu marido está
batendo em você, seu marido está lhe ameaçando de morte, seu marido está querendo lhe matar, mas permaneça casado. E se fosse sua filha? E se fosse a sua mãe vivendo essa situação, você ia ser a favor do seu pai querendo matar sua mãe? E se fosse a sua filha, você ia dizer para sua filha que ela permanecesse casada? E se fosse o seu filho que estivesse passando por um processo difícil, uma mulher agredindo uma mulher, querendo matar ele, querendo fazer acontecer? Você aconselharia seu filho passar por dentro dessa relação? Passar por essa relação? Continuar nessa relação? Permanecer nessa relação? Então, por isso que eu estou dizendo, a questão do divórcio é um assunto da bioética, gente. Não é um assunto da teologia sistemática. Então, existe uma página aí, ou várias páginas, mas principalmente uma página que eu não vou citar nome aqui para dar ibope para essa porcaria, mas existe uma página aí que só sabe falar disso. Você abre a página, divórcio segundo casamento, você que está em adultério, você está adulterando, você que está... Eles não explicam nem o que é adultério. Eles não entendem nem o que é fornicação, nem o que é adultério. Mas estão por aí querendo dar lição de moral no povo, tudo cheio de pecado, porque tem pecado mais do que... Porque quem muito julga algo quer esconder. Se você vê uma pessoa muito bitolada batendo, tá entendendo? Você vê uma pessoa bitolada batendo em pecado dos outros, batendo em pecado, batendo em suposto pecado, né? Vamos dizer assim, suposto pecado dos outros, batendo naquela mesma tecla, dando uma de santarrão demais, arrotando santidade. O cara quer esconder alguma coisa. Ela ou ele está querendo esconder alguma coisa. Então, essa página está, como eu disse, eu não vou citar o nome aqui para não dar ibope para essa porcaria. O que eu posso aconselhar você é o seguinte: deixe de assistir porcaria na internet. Deixe de assistir porcaria. Procure pessoas gabaritadas. Procure pessoas que realmente tenham um conhecimento para lhe repassar. Pessoas que estudaram, pessoas que foram lá na faculdade, pessoas que estudaram, pessoas que têm conhecimento, pessoas que se formaram de verdade para poder ensinar, pessoas que tiveram mestres, que tiveram professores, que têm gabarito para ensinar alguém. Não fiquem assistindo essas porcarias, não fiquem dando ouvido a qualquer porcaria que você vê. Esses pregadores de meia tigela, muitos deles aí, com todo respeito a muitos bons pregadores que existem aqui no Brasil e no mundo, sem dúvida alguma, mas existe muito pregadorzinho de meia tigela que vem para a internet conversar abobrinha, tá entendendo? Que pega a Bíblia, que não sabe interpretar um contexto histórico. A questão do divórcio estão atropelando o texto, estão passando por cima do texto e eles não respondem, eles não explicam sequer o contexto histórico do texto. Dentro do contexto histórico do texto bíblico, está lá, eles precisam explicar muitas coisas dentro do contexto histórico que eles não explicam. Por exemplo, quando os fariseus chegaram para Jesus, quando os mestres judaicos chegaram para Jesus e perguntaram e inquiriram a ele sobre o divórcio, o interrogaram sobre o divórcio, na verdade foi sobre o repúdio, né? Foi sobre o repúdio, interrogaram a Jesus sobre o repúdio. Eles tinham a razão de estar fazendo aquilo. Eles tinham a razão. Aí, esses pregadores de meia tigela, eles não explicam. Eles não explicam isso porque eles não... Ou duas coisas. Ou eles sabem, ou eles sabem e não querem repassar. Ou eles não querem repassar. Se confiando justamente nisso, de pegar os incautos, de pegar os indoutos, né? De pegar aquelas pessoas menos esclarecidas na fé e enganar, manipular, porque essa é a tática da religião. É enganar. A tática é essa, é manobrar, é manipular, é enganar. E se você não tiver o conhecimento, você vai ser ludibriado. Você vai ser enganado por essa coja de mentirosos que ficam usando a Bíblia. Outro dia eu vi um pastor de renome, que eu também não vou citar o nome aqui, porque é até uma vergonha citar o nome desse cidadão. Um cara de renome que tem livro escrito, que tem gabarito, que tem tudo. Mas o que ele disse, eu não queria o doutorado dele, nem o pós-doutorado dele. Eu prefiro ficar com o meu bacharelado. Eu não queria, para fazer uma vergonha daquela, eu não queria um doutorado. Eu não queria um doutorado para dizer uma asneira daquela que eu ouvi. O cara usar João 4, ele usou João 4, meu amigo. E é um cara gabaritado aqui no Brasil, viu?
usou João 4 naquela história da mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus no poço de Jacó. Ele usou João 4 para falar de união estável, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele distorceu o texto todinho. Ele na fala dele, Jesus tinha discriminado a mulher, porque ela estava com um marido que não era dela. Aí Jesus disse: tiveste 5 maridos, moraste com 5 maridos, mas o que agora não é, agora o que tu tens não é teu marido. E está claro que Jesus, ele não incriminou aquela mulher. Ele não a julgou. Ele não a julgou em nenhum momento. Porque se fossem os hipócritas de hoje, teria dito assim para aquela mulher: você é uma prostituta, você é uma vagabunda, você é uma sem futuro. Teriam dito isso, mas Jesus não disse. Jesus, quando ele disse que o marido que aquela mulher estava não era dela, ela não tem no texto, em lugar algum você vai encontrar no texto dizendo que aquela mulher estava em união estável com aquele homem que Jesus estava falando. Então, não existe isso no texto, isso é uma ilação, isso é uma confusão. E eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi. Esse pregador, inclusive, esse pregador, ele tinha muito meu respeito, mas perdeu o meu respeito, meu amigo. Porque o cara com um doutorado, com um pós-doutorado, o cara vinha dizer uma baboseira daquela dentro de um texto. Ele forçou o texto a dizer o que o texto não diz. Jesus não estava falando de união estável ali com aquela mulher. Jesus não estava falando de união estável com a mulher samaritana. Ele não estava. E em nenhum momento ele incriminou aquela mulher. Aí, segundo ele, quem vive em união estável vive no pecado, vive no adultério. Isso não existe, meu amigo. União estável é um casamento. É um casamento. Só que a religião, os adeptos do sistema religioso, eles não aceitam essa verdade. Porque eles acham que casamento é a assinatura de um papel, e não é. A assinatura do papel se deu a partir dos meados dos anos de 1800. Então, para trás, não existia papel assinado. Não existia. O que existia era concordância entre um homem e uma mulher para se tornar marido e mulher. É tanto que, se você olhar no próprio Gênesis, lá em Gênesis não tinha juiz de paz, não tinha cartório. E quem fez o casamento de Adão e Eva foi o próprio Deus. A união foi feita pelo próprio Deus. Isso não significa dizer que a pessoa precisa ir a uma igreja e a um local onde tem um padre ou um pastor para validar uma união conjugal. Isso não existe, gente. Isso foi a religião que criou isso na cabeça das pessoas. O compromisso entre o casal é a sexualidade. É a sexualidade. Ah, pastor, eu estou pegando um e outra no meio da rua, eu tô me prostituindo. É claro que isso é pecado. Você pegar um hoje, outra manhã, sair com um hoje ou com outra manhã, é claro que é pecado. Eu estaria louco se eu estivesse dizendo aqui, né? Eu não estaria na minha mentalidade, no meu raciocínio, na minha faculdade mental legal, se eu chegasse aqui e dissesse para você que você pode sair por aí pegando um hoje, outra manhã, e que isso não é errado diante de Deus. Eu estaria errado de dizer isso. Então, fazendo uso, a utilização das minhas faculdades mentais perfeitas que eu estou fazendo aqui, eu digo para você o seguinte: o casamento, a Bíblia não fala nem de casamento, a Bíblia fala de união. Se você pegar Gênesis, Gênesis, bem no início de Gênesis, não me engano, se é no capítulo 2, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Mas quando a Bíblia diz assim: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. Observe que a Bíblia não fala de casamento, porque casamento é uma coisa inventada pelo homem para faturar, para dar dinheiro a cartório, entendeu? Para amarrar os bens das pessoas. A Bíblia não fala de casamento, a Bíblia fala de união. Então, o que é união? União se concretiza através da relação sexual. Isso vocês podem não querer concordar, isso vocês podem dizer que está errado, que eu sou um herege. Pode dizer que eu sou um herege, mas eu vou ser chamado de herege falando a verdade. Uma verdade que vocês não revelam para as pessoas. União conjugal se concretiza através da relação sexual, certo? O casal manteve a relação sexual, se respeitou um ao outro. O marido só tem a mulher só tem o marido. Não vai buscar mais ninguém lá fora, não vai transar mais com ninguém lá fora. Cada um só tem o outro. Essa união é baseada no amor. Essa união é fundamentada e baseada nesses princípios: no amor, na lealdade,
na cumplicidade, no respeito, na valorização, na ajuda mútua, tá entendendo? Então, o casal gera filhos, que gere ou filhos não, mas se gera filhos, dá esse testemunho para a sociedade que é unido em família, tá entendendo? Vive dentro de uma casa, coabitando dentro de um mesmo espaço, dividindo contas, pagando contas. Isso é união conjugal. Independentemente de ir lá no cartório e assinar um papel ou não, gente. Pelo amor de Deus, tem tanto casamento aí de papel assinado que não tem união, que não tem casamento, é só fachada. E eu não estou dizendo isso na teoria, não. Eu vi muito isso como pastor na prática e vejo até o dia de hoje. São quase 25 anos de pastor, de sacerdócio, de exercício pastoral, de exercício ministerial, e eu tenho visto isso na prática. Eu estou falando de algo que eu vi, não foi que me contaram. Papéis assinados que nunca foi casamento. Papéis assinados que nunca existiu união. Papéis assinados que nunca foi Deus que juntou. Aí vem com esse papinho. O que Deus juntou, não separe o homem. Quando é que Deus junta? Qual é o critério para Deus juntar? Né? Aí vem essa grande questão. Então, não se iludam. Não se iludam com isso. Casamento se concretiza com a relação sexual, com a conjunção carnal. Não venha para cá com esse papinho que é um papel que concretiza a união conjugal, não. Porque não é. E eu volto a dizer, muitos papéis assinados que nunca foram união conjugal. Nunca foram. Então, voltando aqui para a questão do divórcio, esses pregadores de meia tigela, eles não explicam nem o contexto histórico. Os fariseus, quando chegaram até Jesus, os doutores da lei, os mestres judaicos, quando chegaram até Jesus, os rabinos, eles tinham uma razão de fazer aquela pergunta a Jesus. Aí lá no meu vídeo eu explico bem direitinho por que eles fizeram a pergunta a Jesus, qual era o sentido, qual era o objetivo, qual era a resposta que eles esperavam de Jesus. E Jesus, quando respondeu aqueles rabinos, ele não respondeu, ele sabia a capciosidade daquela pergunta. Então ele não responde o que eles gostariam de ouvir. Jesus responde baseado na bioética, como uma questão humanitária. Se Jesus fosse a favor ali do repúdio por qualquer motivo, como eles queriam que Jesus fosse, né, queriam saber se Jesus era a favor, se Jesus fosse a favor daqueles repúdios que tanto eles queriam, Jesus estava sendo desumano. Jesus estava sendo desumano porque na cultura judaica, quando a mulher era repudiada, ela ficava desprotegida, totalmente desprotegida. Naquela época não tinha as leis assistenciais do governo, os programas assistenciais, não tinha INSS, não tinha pensão alimentícia, não tinha nada naquela época. A mulher, por ser uma pessoa totalmente desvalorizada, um ser humano totalmente desvalorizado dentro da cultura judaica, né? Vivia ela quando ela era repudiada, ela era entregue às baratas. Ela ficava numa situação totalmente indigna de vida, né? Ela não tinha mais dignidade. Ela não tinha dignidade nem quando ela vivia em uma união com o cidadão, enquanto mais quando ela era repudiada. E a tendência dessas mulheres que não tinham como se alimentar, que não tinham como sobreviver, que ficavam entregues às traças, às baratas, a tendência delas era justamente virarem prostitutas, vender o corpo para poder angariar alguma coisa, conseguir alguma coisa, arranjar algum lenitivo para poder, algum subsídio para poder tocar a sua vida para frente, para ter a dignidade pelo menos de comer. Então Jesus não podia ser a favor de um repúdio por qualquer motivo nessa situação. Aí o que é que os pregadores fazem? Pega esse texto, eles deveriam interpretar esse texto baseado no contexto cultural, histórico, religioso, semântico, lexicsintático, filológico e entre outros contextos. Eles poderiam interpretar esse contexto poderiam interpretar essa passagem bíblica respeitando as leis do contexto. Aí pegam Marcos 10 e Mateus 19, são os dois textos que falam de divórcio, e trazem isso, interpretam errado. Então, se eles interpretam errado, o que é que vai acontecer? A gente sabe que dentro da hermenêutica bíblica, quando você interpreta um texto errado, você aplica errado. Inevitavelmente, você vai aplicar errado. Então,
Eles interpretam errado, então não tem como aplicar certo. Aí trazem para os dias de hoje esse texto. Trazem para os dias de hoje esse texto. É igual aquela história que as mulheres não podem pregar. Porque segundo o apóstolo Paulo, lá em Corinto, Paulo disse que as mulheres permanecessem caladas na igreja. Então trazem esse texto para os dias de hoje, dizendo que a mulher não pode pregar, não pode ensinar na igreja, porque Paulo disse isso, sendo que Paulo nunca disse isso. Paulo nunca falou isso, que a mulher não podia ensinar na igreja. Ele nunca falou isso, que a mulher não podia pregar na igreja. Então interpretam esse texto errado e trazem para o dia de hoje, como é o caso do véu, a questão da interpretação do véu, que interpretaram errado lá em Corinto e trazem a aplicação errada para os dias de hoje. Então, meus irmãos, volto a dizer para vocês, procurem deixar de dar ouvido a essas baboseiras da internet. Tem muita coisa fora do padrão. Tem muita coisa fora do padrão. Então, deixem de dar ouvido. Procurem pregadores gabaritados, capacitados, pessoas que têm uma formação teológica ilibada, pessoas que têm uma formação teológica sólida, que não venham ensinar besteiras, que não venham ensinar baboseiras, pessoas que sabem o que estão falando, cientistas religiosos, cientistas da religião. Procurem teólogos, cientistas da religião, que tenham conhecimento de filosofia, de antropologia, de história, que tenha conhecimento de psicologia, que tenha conhecimento de geografia, que tenha conhecimento de geopolítica, de ciências políticas. Então procurem pessoas que tenham de artes, pessoas que tenham conhecimento de filosofia, pessoas que tenham conhecimento de ética, que tenham conhecimento de ciência, de ciências humanas, que tenham conhecimento de antropologia e de outras áreas, de sociologia, pessoas que tenham condições de realmente orientar vocês. Deixe de dar ouvido a esses pregadores de meia tigela, qualquer pregadorzinho de meia tigela da internet que leram apenas 2 ou 3 livros, se muito leram de teologia, e saem por aí dizendo que são teólogos. Então parem com isso, porque vocês só vão perder tempo de vocês, aprender coisas erradas e coisas erradas que vão misturar a mente de vocês e que vai trazer confusão. É o que estão fazendo com o assunto do divórcio, estão trazendo confusão. E os pregadores pegam um assunto do divórcio, como eu volto a dizer, é o campo da bioética. Não é campo de teologia sistemática. Divórcio é bioética. Até onde eu sei e aprendi, assunto do divórcio é bioética. Não é teologia sistemática. Aí eles escondem a verdade. Por exemplo, eles se propõem a pregar sobre o divórcio e não explicam sobre as escolas rabínicas. Tá entendendo? Eles não explicam. Então, aprendam lá, vejam lá o meu vídeo na internet que eu explico bem direitinho essa questão das escolas rabínicas. Qual era o pensamento das escolas rabínicas, o fundo histórico, da onde vieram as escolas rabínicas, qual era o pensamento, né? Então existia uma disputa aí, uma visão antagônica entre 2 rabinos muito famosos dentro da cultura judaica, dentro da nação de Israel, e esse pensamento desses rabinos prevaleciam na época de Jesus. E foi justamente por isso que os fariseus, os mestres judaizantes, eles inquiriram e questionaram Jesus sobre o assunto, porque eles queriam ver o posicionamento de Jesus em relação a essas 2 escolas rabínicas. Então esses hereges que ficam por aí falando mentiras sobre o divórcio, eles não explicam isso. Eles pegam o texto, né? Eles pegam a letra lá a letra do texto e eles querem cumprir a letra. Então eles misturam cultura judaica com oriental. A lei do divórcio não é para o Brasil. A lei do divórcio não é para nós. O que se pode aplicar daquele texto de Mateus 19 e de Marcos 10 é que é o seguinte, é como eu disse, a vontade de Deus, a vontade diretiva de Deus, a vontade plena de Deus é que o relacionamento, que a união conjugal matrimonial ela seja perpétua, ela seja para sempre. Mas o próprio texto está escrito que por causa da dureza do coração, da dificuldade que o ser humano tem de perdoar, né? E não somente isso, eu não vou dizer aqui que a dureza do coração é somente a dificuldade de perdoar, seria uma das características da dureza do coração.
Mas que na verdade, a dureza do coração que a Bíblia fala seria a própria forma como a mulher era submetida a questões desumanas, a questões que feriam a sua dignidade como pessoa, a questões que feriam a sua integralidade do ser total em suas dimensões biopsicossocial. Então era uma situação, o repúdio era uma situação que deixava a mulher numa situação indigna, totalmente de viver uma vida indigna, sem a mínima condição digna de viver, uma situação deplorável, lastimável para um ser humano. Então por isso que Jesus não foi a favor. Agora, as pessoas devem entender que um casamento sem amor é pecado. Um casamento onde não tem amor é pecado. Um casamento onde não tem respeito, Deus não se agrada. Um casamento onde não tem o básico de cuidado um pelo outro, que não tem o cuidado de amor, de lealdade, que não tem o cuidado, que não tem lealdade, que não tem amor, tudo isso acaba sendo pecado. Ah, pastor, mas o divórcio é uma tragédia. Concordo, o divórcio é uma tragédia. Mas uma tragédia maior ainda seria viver num relacionamento onde não existe mais paz, amor, concordância, valorização, reciprocidade, cumplicidade, lealdade, ajuda mútua, cuidado um para com o outro, acordo e uma vida de paz, uma vida plena onde cada um queira o bem do outro. Então, meus queridos, está faltando esse entendimento, está faltando essa verdade nos pregadores, nos ensinadores, daqueles que se propõem a ensinar a Bíblia, para deixar de estar ensinando besteira. Olha, tem tanta coisa boa para a gente ensinar, tanta coisa boa. Nós como pastores, nós devemos ser a favor da família. Eu jamais vou pegar um casal que esteja em dificuldade, que chegue no meu gabinete, né, na minha clínica pastoral, e se sente de frente comigo e diga assim: pastor, eu estou passando por uma dificuldade. E eu, em primeiro momento, eu chego e digo assim: não, separe. Pode separar e casar de novo. Eu não farei isso. Eu não vou fazer isso. A gente vai ter que lutar para ver o que é que se pode fazer, né? Escutar o casal, ouvir, para ver o que se pode fazer, para com a nossa experiência a gente poder aconselhar e tentar, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, né, com a ajuda do bem, restaurar aquela família que está vivendo, né, aquele desamor, aquele momento de agrúria, né, aquele momento fatídico. Então nós temos que tentar nessa situação. Mas existem situações mais delicadas, irmãos. Existem situações mais delicadas que a mulher chega e diz assim: olha, meu marido quer me matar, bebe muito, é drogado e está querendo me matar, está querendo tirar minha vida, já tentou me matar uma vez, já tentou matar o meu filho, e aí, o que é que eu devo fazer? E aí? Você como pastor, você vai querer cumprir lá o texto lá de Mateus 19, Marcos 10? Aí vai dizer: não, irmã, não, vamos orar, que Deus vai dar vitória. Não é isso, não. Não é bem por aí, não. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que vocês estão erradíssimos, equivocadíssimos. Vocês querem cumprir o letrismo da lei. Vocês querem cumprir o letrismo da lei, né? O letrismo. Ah, pastor, é o que está escrito. Jesus disse. Está escrito. De fato está escrito. Mas requer uma explicação do que está escrito. O problema é que vocês leem o texto e vocês não respeitam o básico do texto, que é a semântica. Vocês não respeitam o básico do texto, que é a semântica do texto. Vocês não respeitam. O básico vocês não respeitam. E eu vou provar para vocês isso, como vocês não respeitam. Está aqui. Vocês pegam o texto, vocês pegam o texto de Mateus 19. Vocês pegam aqui o texto de Mateus 19. Deixa eu só... que diz lá o seguinte. Mateus 19.
Aí diz assim, vieram a ele, Mateus 19, versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse, por esta causa deixará o pai e a sua mãe, o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja bem, se unirá, é união, casamento é criado pelo homem, união fala de família, e essa união se concretiza com a relação sexual. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, tá vendo? Para ser uma só carne, não é um papel assinado. Não é um papel assinado. Vocês enganam as pessoas. Quando colocam o papel lá em cima, e quem não assinou um papel dos meados de 1800 para trás? Aí não era casado não, porque não assinou um papel? Meus irmãos. Pelo amor de Deus. Balela pura. Aí tá aqui, ó. Por esta causa deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E quando é que se tornam os dois uma só carne? Quando se concretiza a relação sexual. Os dois se tornam uma só carne. Não tem como tornar uma só carne assinando o papel. Não tem, meus irmãos. Não tem. O papel é um documento para reconhecer a união perante a sociedade. E mesmo assim, hoje a lei brasileira já abriu esse direito para a união estável. O casal viver a união estável, que eles chamam de morar junto, que não é amancebado nem amigado, viu? Que eles chamam de amancebado, de amigado, não sei o quê. Nada disso, é casado. Os frutos daquele casamento, os filhos, não é fruto de adultério, como vocês dizem, fruto de fornicação. Tire isso da cabeça de vocês. É fruto de uma união. Independentemente de ter um papel assinado, ter uma porcaria de um papel assinado ou não, me desculpe eu chamar de porcaria, mas às vezes tem casamento assinado em papel que é verdadeira porcaria. É porcaria porque é só hipocrisia, falso moralismo. O cara pastoreando lá a igreja, todo engravatadozinho, batendo na mulher dentro de casa. Mas tem um papel assinado, né? É politicamente correto, tá tudo na medida, mas o casamento é uma porcaria. Então, por isso que eu me referi ao papel como uma porcaria, porque às vezes tem assinatura de papel que é uma porcaria, não é casamento. Então, vamos lá. Por esta causa deixará o pai a sua mãe, sua mulher, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que concretiza a união conjugal é a relação sexual. Pastor, mas eu me relaciono com minha mulher e outra mulher lá fora. E aí, como é que fica? Adultério. Porque você está traindo a confiança da sua mulher, você está traindo a lealdade à sua mulher. Adultério, fornicação, eu não vou dizer que você está certo, só se eu estivesse ficando doido de dizer um negócio desse. Mas se você só tem a sua mulher só tem você, é casamento, sim. Aí eles vão e dizem assim no versículo 7, replicaram-lhe, por que então mandou Moisés da carta de divórcio repudiar? Jesus respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quer dizer, o que é que permanece aqui? Qual é o princípio? É a vontade de Deus, é que o casamento durasse para sempre. É que o casamento nunca se acabasse, é que nunca houvesse a separação, o divórcio, né, da família. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, a palavra aqui no grego é porneia, que significa todo tipo de relação sexual ilícita, né? Jesus diz, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou porneia, né? E casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Aí eles pegam isso aqui, esse texto, aí é prato cheio para eles pintar e bordar aqui em cima e dizer o que querem. Não respeitam as leis básicas do contexto, a semântica, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto político, contexto filológico, linguístico, lexossintático, não respeitam nada disso. Aí eles pegam o letrismo da lei e diz assim, Jesus disse, está aqui, ó, não sendo por causa de relações sexuais, quem casar com outra, não sendo por causa de adultério, e casar com a repudiada comete adultério, tal. Então é prato cheio para o que eles querem, julgar a vida alheia, né? Colocar as pessoas no inferno, porque quem não tem o que pregar só vai pregar isso.
Porque é mais fácil julgar a vida dos outros, né, do que estudar de verdade para trazer uma mensagem abalizada, ilibada, uma mensagem esmerada, né, de conhecimento para as pessoas. Então é muito fácil julgar a vida alheia. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Por que é tão fácil julgar a vida dos outros? Eu até tenho um vídeo sobre isso no Facebook. É muito fácil julgar a vida alheia, né? Porque nós não vemos a nossa própria face. Nós não vemos, nós dependemos do espelho para ver a nossa própria face. Então nós vemos a do outro. Então é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil julgar. Então, já terminando aqui o estudo, quando as pessoas dizem assim, não, mas tem que cumprir a Bíblia, está lá na Bíblia, porque Jesus disse, eu vou mostrar para você, eu vou provar para você como a lei do divórcio não é para nós. Vamos lá, vamos provar aqui. A lei do divórcio era para Israel, para a nação de Israel, e nem para nenhuma outra parte do mundo, nem para o Brasil, e nem para a China, nem para o Japão, e nem para outra parte do mundo. Era para Israel. Então o princípio que deve permanecer de Mateus 10 de Mateus 19 e Marcos 10, que fala da lei do divórcio, o princípio é que, de acordo com a vontade de Deus, a família era para ser perpétua. Não deveria haver dissolução, pela vontade de Deus, pela vontade plena de Deus. Mas o próprio Deus sabe que isso não é possível. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração do homem. Entendeu? Então, a lei do divórcio, naquele momento, se aplicava para Israel. Porque Jesus não podia ser a favor do repúdio à mulher naquela situação, como eu já expliquei anteriormente. Só reiterando aqui minhas palavras, porque o repúdio deixava a mulher numa condição indigna de vida, né? Feria a dignidade pessoal do ser da mulher em suas esferas tridimensionais, como eu já citei aqui, biopsicossocial. A mulher era levada a uma situação de prostituta, porque ela não tinha como se manter na vida. Então, naquele momento, Jesus não podia ser a favor. Não podia. Quem sabe se ele tivesse em outra situação, em outra cultura, onde a mulher tivesse mais dignidade, como se fosse na cultura brasileira hoje, o próprio Cristo ele seria a favor do divórcio. Entendeu? E seria contra um casamento onde não tivesse mais respeito, amor, valorização e união verdadeira. E onde só tivesse felicidade. Entendeu, irmãos? Então, eu vou provar para vocês aqui dentro da Bíblia, que esses hereges usam aí e dizem que acreditam. Já que eles querem cumprir o letrismo da lei, eles chamam o segundo casamento de adultério. Eu vou provar por duas razões como o segundo casamento não é adultério. A primeira razão na verdade eu vou provar por uma razão como o segundo casamento não é adultério. Depois eu vou falar de uma coisa que vai implicar bastante se eu for querer interpretar esse texto ao pé da letra. O que era adultério segundo a Bíblia? Primeiro momento, a igreja erra. A igreja que eu falo é a igreja instituição. A tradição da igreja erra quando chama quem se casa de novo de adúltero. Por quê? Vou dizer a vocês por quê. A igreja erra nesse sentido. A igreja quanto instituição. Porque, veja bem, olha o que era adultério. Eles chamam de adultério, por exemplo, eu não deu certo meu casamento, eu me separei e arranjei uma nova pessoa, contraí novas núpcias, né? Novo matrimônio. E aí o que é que acontece? Eu agora só tenho aquela pessoa como mulher e aquela pessoa só me tem a mim como homem. Então, vivemos um para o outro. Ela para mim e eu para ela. Um exemplo. Aí a igreja chega e diz assim, não, você está em adultério. Aí você vem para a Bíblia, para a própria Bíblia que eles dizem, alegar tanto que seguem a Bíblia, não sei o quê. Aí quando você chega na Bíblia, aí você vai ver o que é adultério, segundo a lei judaica. Deuteronômio 22, capítulo 22, diz assim, ó. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, olha aí, para ser adultério, para ser considerado um adultério, segundo a lei judaica que eles tanto defendem, olha aí a capciosidade deles, olha aí a malícia na interpretação do texto, na falsa interpretação do texto. Aí uma pessoa que não tem o conhecimento cai na lábia deles. Aí olha o que é que o texto diz. Ó. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, para ser considerado adultério, a mulher teria que ser marido que foi achada, que foi pega no ato do adultério. Concretizando o ato do adultério. A mulher teria que ter marido.
Aí vocês estão entendendo aí? A igreja chega hoje e pega duas pessoas que não deram certo no casamento, aí agora se casou de novo, vive com outra pessoa, aí cada um se respeita, né, nesse novo relacionamento. Por exemplo, eu, nesse novo relacionamento, eu só tenho minha mulher só me tem a mim, minha nova esposa só me tem a mim. Aí a igreja chega, aí diz assim, você está em adultério. Aí eu pergunto, por quê? Não porque você casou de novo. Aí eu digo, não, peraí. De acordo com a lei, adultério é você ter um compromisso com uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um compromisso com minha mulher, eu me casei de novo, por exemplo. Me casei de novo, aí eu tenho um compromisso com minha nova esposa, ela tem um compromisso comigo, aí eu vou e atraio. Sou desleal a ela com outra mulher lá fora, vou procurar outro relacionamento lá fora. Ou ela vai procurar outro relacionamento lá fora. Isso é adultério. Agora, enquanto eu viver eu para ela e ela para mim, não tem condições de ser adultério. A própria lei está dizendo isso aqui, ó. A própria Bíblia. Vocês não querem seguir o letrismo da Bíblia? Vamos lá. Ó, se um homem for achado deitado com uma mulher solteira, não, com uma mulher solteira não. Se um homem for achado com uma mulher, deitado com uma mulher que tem marido, aqui é claro, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. O texto tá, ó, né? O texto tá claro, Deuteronômio 22, 22. Com uma mulher que tem marido. Então, gente, parem de chamar o divorciado de adúlteros. Vocês estão sendo desonestos com o texto. Divorciado não é adúltero, não. Se casou de novo e só tem sua mulher só tem você, vocês são leais um ao outro, adultério é onde? Nem a Bíblia dá respaldo para isso. Porque para haver adultério teria que ter um outro compromisso. Tem que ter outro compromisso para ser adultério. Como é que você chama de adultério uma pessoa só porque casou de novo? Vão tomar conta da vida de vocês, mano. Vão tomar conta da vida de vocês. As pessoas são quem paga as contas delas. As pessoas são quem luta para sobreviverem. Parem com isso. Vocês estão sendo levianos, irresponsáveis com a interpretação do texto. Aí outro problema, você que quer cumprir o texto, você que quer cumprir a Bíblia na íntegra, tem que cumprir. Tá lá, tem que cumprir o texto. Vamos lá? Vou provar para vocês como a lei de Israel tem nada a ver com a nossa lei. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Eita, rapaz. Aqui complicou. Ambos eram para morrer. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Ó, se um homem for achado, Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, só a mulher não, só o homem não, os dois. O homem que se deitou com a mulher que se deitou com o homem. Assim eliminarás o mal de Israel. Ou seja, o adultério era punido com a morte. Adultério era punido com a morte. Aí vamos lá. Vamos cumprir a Bíblia. E agora? Vocês ficam chamando aí os adúlteros, né? Quem se casou de novo, pela segunda vez. Rapaz, deixa as pessoas se casar quantas vezes elas quiserem. As pessoas têm o direito de ser felizes. Ninguém se divorcia porque quer. Você não sabe da vida de ninguém, não. Às vezes a pessoa se divorciou porque tentou salvar o casamento, tentou salvar a relação, mas não deu certo. E aí? E aí? Aí vocês, em nome de um letrismo que vocês interpretam mal interpretado, vocês dizem, não pode casar não. Aí cita 1 Coríntios 7, eu já conheço de quais salteado, isso aí, tudo que vocês dizem. Isso aí eu já conheço de quais salteado, eu estou cansado de ouvir isso. 1 Coríntios 7, que se o casal se separar, que se separe, que o homem não se aparte da mulher, mas se vier se apartar, que a mulher não se aparte do marido, mas se apartar, que fique sem casar, que não sei o que, vocês misturam tudo. Vocês misturam Malaquias, aquela história que Deus, eu repudio o divórcio, eu abomino o divórcio, não sei o que e tal. E lá vai, vocês querem trazer isso para o dia de hoje. Ali era outro contexto, Malaquias era outro contexto.
Era outro contexto. Os filhos de Israel, naquela época, os israelitas estavam se casando com mulheres estrangeiras, estavam deixando as suas esposas para se casar com mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, mulheres que adoravam outros deuses, e isso Deus não concordou. E aí falou que abominava o divórcio, o repúdio. Aí vocês não explicam o texto, aí faz uma misturada e traz Malaquias para dentro do Novo Testamento e pega 1 Coríntios, Paulo não tá querendo ditar normas ali, regras dentro de casamento, coisa nenhuma, ali é outra explicação e vocês trazem e mistura tudo e diz, não, se casar de novo tá em adultério. Que a Bíblia tem, não sei o quê. Aí falam do letrismo da Bíblia, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí tem um problema aí. O adúltero deveria morrer. Porque aí tem que matar os adultos também? Vamos cumprir a Bíblia, gente. Vamos cumprir a Bíblia. A Bíblia tem que ser cumprida. Se é adúltero, tem que morrer dentro da lei judaica. E agora? O que fazer? Porque adúltero vocês já chamam. Adúltero vocês já taxam de quem casou de novo, né? Quem contraiu novo matrimônio. Vocês dizem que é adultério. É adultério, tem que se arrepender, tem que abandonar e tal, porque senão vai pro inferno. Beleza. Vamos lá, vamos cumprir a Bíblia. E agora? E os adúlteros? Devem morrer também? Olha aí como vocês estão misturando cultura judaica com cultura oriental judaica com cultura ocidental. Estão misturando. Vocês entenderam aí o emaranhado de complicações que vocês arranjaram para a mentalidade das pessoas? Olha aí, tá vendo? Olha aí como a lei de Israel tem que ser deixada lá. A lei de Israel é para Israel. Porque lá os adúlteros eram mortos. E aí? Aqui, eu acredito que vocês pudessem matar, vocês matavam também. Porque vocês já jogam o povo no inferno. Vocês têm que entender que adultério não está ligado só à relação sexual. O problema é que a religião ela bitolou a mente das pessoas. A religião bitolou a mentalidade das pessoas. A religião bitolou a mentalidade das pessoas para essa área do sexo. A sexualidade, alguns anos atrás, ela foi muito mal explicada. Foi muito mal explicada, muito mal entendida. Porque a igreja não explicou a sexualidade, ela causou um tabu sobre o sexo. Olha, tudo que a religião mete a mão manipula, não tem jeito. Manipula, aprisiona, ludibria, enrola, sabe? Sabe onde a religião mete a mão? Ela manipula. A tática da religião é manipular. Então ela manipulou o sexo, quer manipular até a relação sexual do casal. Para cima de mim, não. Eu não permito que nenhum pastor, que nenhuma instituição religiosa que se denomina igreja venha ditar normas dentro do meu casamento, não. Para cima do pastor Ademir, não. Do professor Ademir, não. Porque eu não sou otário, não. Não sou babaca, não. Religião não vem ditar normas dentro do meu relacionamento. A sexualidade dentro do meu relacionamento é decidido entre eu e a minha esposa. Viu? A religião fique com a opinião para ela. E eu aconselho você também, não deixe religião manipular o seu relacionamento. Ah, pode fazer isso dentro da relação, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vamos ver se eu estou na esquina, rapaz. Vamos ver se eu estou na esquina. Eu não estudei a minha vida toda para ser manipulado e manobrado por vocês, não, rapaz. Para servir de cabresto para vocês, não. De massa de manobra de vocês, não, rapaz. Não. De marionete de vocês, não. Negativo. Religião não manipula minha vida, não. O que manipula minha vida é a verdade, os princípios da verdade que estão revelados dentro da palavra de Deus. Viu? O que rege a relação conjugal entre o casal é o querer dos dois. Onde a mulher tem a preferência na relação, o homem não pode fazer, se o corpo é dos dois, o homem não pode fazer aquilo que não esteja em concordância com a sua esposa.
e a esposa em concordância com o marido e vice-versa, porque o corpo do marido não pertence ao marido, mas à esposa, e o corpo da esposa não pertence a ela, mas pertence ao marido. Isso e definir, acabou-se. Morreu Maria Preá. Aí vocês ficam com conversinha, com abobrinha, sabe, manipulando. Aí colocaram o adultério como ligado só à relação sexual, só ao sexo. Né? Nem o termo fornicação vocês sabem explicar. Nem o termo fornicação vocês sabem explicar. Vocês dizem que pessoas que vivem juntas em uma união estável, vivem fornicando, vão mentir na casa de chapéu, rapaz. Vão mentir na caixa bozó. Não é que existe isso. Nem fornicação vocês sabem explicar. Eu não vou explicar não, que eu vou ter que reportar vocês lá para a Grécia Antiga, para os templos de Afrodite, de Diana, de Cibele, das deusas romanas e gregas, no Império Greco-Romano. Eu vou ter que explicar a cultura antiga para vocês. Vocês estão achando que estão falando com... Vocês estão achando que eu sou algum boboca? Pelo amor de Deus. Eu estudei para me informar. Eu estudei para me informar daquilo que eu estou dizendo aqui. Então eu não vou nem explicar fornicação para vocês. Vão lá. E vocês vão entender o que é fornicação. Sim, essa questão de fornicação eu explico num vídeo meu que tem por nome de Obras da Carne e Fruto do Espírito. Viu? Se vocês quiserem, aí vocês vão lá. E eu explico bem direitinho o que é fornicação. Mas eles erram de dizer que fornicação é isso. É um casal que vive junto. Sabe o que é fornicação? É uma pessoa que não tem compromisso, que faz sexo sem compromisso. Faz sexo hoje com um, amanhã com outro, amanhã com outro. Ah, pastor, mas não é prostituição? Não. Prostituição é se rolar dinheiro. Quando é um sexo para fins, para benefícios econômicos e financeiros, aí se encaixa dentro da questão da prostituição. Nem isso vocês sabem decifrar. Vocês não sabem distinguir o que é uma fornicação, de um adultério e de uma prostituição. Vocês não sabem, vocês fazem uma misturada. Por exemplo, um adultério é um tipo de fornicação. Um adultério não deixa de ser um tipo de fornicação. Com certeza. Mas nem toda fornicação é um adultério. Por exemplo, duas pessoas que não têm compromisso uma com a outra e ficarem transando sem compromisso. Isso não é adultério, isso é uma fornicação. Porque fornicação é sexo sem compromisso. Vem um termo grego porneia, que significa todo tipo de relação sexual ilícita. Que envolve pedofilia, que envolve zoofilia, sexo com animais, entendeu? E entre outras práticas. Então, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam se mancar. Tomem um chá de semancol. Teologia é para ser debatido por quem conhece. Teologia é para ser debatido por quem conhece, não é por uma meia dúzia de meia tigela de leigos que vão para a internet e dizem, eu entendo, eu conheço, sem conhecer nada não. Viu? Eu estou aqui porque eu tive professores que me ensinaram, eu estudo desde meus 6 anos de idade. Eu tive professores que me instruíram, que me ensinaram. Eu passei por 2 faculdades teológicas. Tá certo? Então eu não estou aqui de brincadeira não. E eu não estou aqui também para dizer o que eu penso não. O que eu digo aqui é baseado em três tripés: na ciência, na filosofia e na teologia. Eu não vim aqui para falar achismos da minha cabeça não. Pelo amor de Deus. Aí agora, o que fazer? Vamos matar os adúlteros? Já que vocês querem cumprir a Bíblia, o letrismo da Bíblia, vamos lá, vai matar os adúlteros? Eu acho que se vocês pudessem, vocês matavam, já que vocês chamam todo mundo de adulto, que casou de novo. Né? Quem não assinou um papel está em fornicação, vai para o inferno. Eu acho que se vocês pudessem, vocês matavam, né? Por que não pode matar? Por que não pode matar na cultura brasileira? Porque a lei de Israel, bando de babacas, com respeito àqueles que estão me ouvindo, que estão assistindo, não tem nada a ver com vocês. Eu estou falando de quem prega errado, de quem ensina errado. Então, sabe por que vocês não podem matar? Porque se vocês matar, vocês vão preso. Se vocês matar, vocês vão em cana. Seus hipócritas fingidos, falsos moralistas, enganadores, mentirosos que usam a Bíblia para enganar e jogar as pessoas no inferno. Siga em paz, meu irmão. Você que casou de novo aí, siga em paz. Deixe de dar ouvido. Deixe de dar ouvido a esses picaretas da fé.
que só sabem manipular e julgar a vida das pessoas. Exclua essas páginas que falam dessas porcarias desses divórcios. Exclua isso. Quando você pega uma página dessa aí, o segundo casamento é pecado, porque não sei o que. Vai lá e faz só assim, exclua. Bloqueou. São os babacas, não entendem nada e fica querendo dar pitaco. Cadê que eles querem pregar sobre assuntos relevantes? Vão pregar sobre assuntos relevantes. Deixem de julgar a vida alheia. Cada um pagará pelo seu pecado. Cada um pagará pelos seus erros. Se você pegar hoje a bibliologia, tem muita coisa boa para ensinar dentro da bibliologia. A bibliologia como parte da ciência teológica, como conceito teológico, né? Tem muito que explicar sobre a Torá, sobre a divisão da Torá, a Nebiim, o Ketubim, sobre o Guemará, sobre o Talmud judaico, né? Sobre a Midrash judaica, sobre a inspiração plenária da Bíblia, sobre a inspiração verbal, sobre a diferença de iluminação e revelação, mediação profética, ditado verbal, ortodoxia, liberalismo teológico, teoria da inspiração parcial, neo-ortodoxia, a essência da neo-ortodoxia, canonicidade, o período intertestamentário, as evidências da canonicidade da Bíblia, cânon muratoriano, os homologomenas, os pseudepígrafos, os antilegomenas, os livros apócrifos, a natureza e a classificação dos livros apócrifos, né? Os livros apócrifos didáticos, religiosos, de romance, profético, lendário, o cânon agostiniano, a Septuaginta, o Concílio de Trento e a sua relação com a aprovação dos livros apócrifos, né? Os rolos do Mar Morto e a sua relação com a canonicidade, a relação com a comunidade do Qumran e a sua relação com os livros apócrifos, né? Eusébio de Cesareia e sua relação com o estudo da canonicidade bíblica, o Concílio de Cartago, o Concílio de Laodiceia, o Concílio de Hipona, a relação que esses concílios ecumênicos católicos têm com a canonicidade do Novo Testamento, né? O gnosticismo, o monofisismo ascético, os docetas, né? O docetismo no caso, o didarquê, o pastor de Hermas, os pictogramas, os ideogramas, os fonogramas, as expressões idiomáticas, o Código de Hammurabi, o papiro, o velino, o pergaminho, que eram os materiais da escrita bíblica, os autógrafos, os manuscritos, o texto massorético, o Códice de Leningrado, que é o manuscrito mais importante do Antigo Testamento, o Códice Vaticano, que é o manuscrito mais importante do Novo Testamento, o Talmud, as características dos manuscritos do Novo Testamento. Meus irmãos, são muitas coisas, né? Aí nós temos também a questão da crítica textual, da teoria das fontes, os evangelhos sinóticos, a alta crítica, a crítica histórica, a crítica documental, a baixa crítica, a autenticidade bíblica, as variantes no texto bíblico, as traduções da Bíblia, no caso a Septuaginta, a Vulgata Latina, o que significa versões e traduções, qual é a diferença, o que é o termo transliteração, a explicação, o conceito da transliteração, a divisão do Talmud, a Midrash, a Guemará, a Mishnah. Tem muita coisa boa para vocês explicar, mas vocês só querem falar da vida alheia. Tem tanta coisa boa para você sabia que tem crente que acredita na Bíblia. Se você pegar hoje aí, tem crente de 50 anos dentro de um templo que acredita na Bíblia, mas não sabe qual foi o concílio. Não sabe qual foi o concílio ecumênico. Se você chegar e disser assim, qual foi o concílio ecumênico que aprovou os 27 livros do Novo Testamento? Ele não vai saber responder. Ele não vai saber responder. Então, se você chegar para um crente hoje, da onde vem a doutrina da Trindade, qual foi o concílio ecumênico que aprovou a doutrina da Trindade? E quanto tempo ela levou para ser aprovada? O cara vai gaguejar para lá, para cá, para lá e para cá e não vai sair nada. Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores só estão interessados em dinheiro. Então vocês sabem qual é o maior adultério? Vocês estão pensando que adultério é só voltado para a relação sexual. Adultério não é voltado só para a relação sexual, não. Adultério é todo tipo de pecado contra Deus. É a cobiça, é a avareza, é a ganância, a idolatria por dinheiro, que a ganância ao dinheiro e a cobiça, ela gera um tipo de idolatria.
É a falta de amor que a igreja tem uns pelos outros. Vê o irmão necessitado e não ajuda. Pode ajudar o irmão e não ajuda, mas prefere ficar dentro do templo engravatadozinho. Aleluia, Jesus! Oh, Deus, que maravilha! Oh, Deus não ouve essa sua oração. Deus não ouve. Fé sem obras é morta. Porque a base do evangelho, a essência do evangelho é o amor, é o exercício da misericórdia, é a compaixão, é o perdão, é a tolerância. E isso que nós não temos. Falta amor nas nossas vidas. Falta perdão, falta tolerância, falta exercício de misericórdia, falta amor pelo próximo. Aí esses blá 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 que vocês ficam dentro da igreja, essas línguas, urubu canta, urubu voa, sirianda, não sei o que, essas línguas que vocês ficam falando, para Deus isso não passa de um blá blá blá, isso é barulho seco. Se cumpre naquela palavra que Jesus disse a Pedro: Pedro, esse povo está me louvando só com os lábios, mas o coração está distante de mim. Viu? Então, meus irmãos, estudem a Bíblia, estudem, para sair desse engano religioso. Adultério é todo tipo de pecado que se comete contra Deus. A mentira é um tipo de adultério. A mentira. Ah, pastor, se casar de novo está pecando. Não sei. Ah, e quem está no primeiro casamento? E o pastor que está no primeiro casamento, que está lá com o papel assinado bonitinho, mas está em cima do púlpito traindo mulheres escondidas. E o pastor que está casado lá no papel direitinho, mas bate na mulher em casa. Bate na mulher em casa, e aí? E o pastor que está casado no papel direitinho, mas fica usando a Bíblia para ganhar dinheiro, mentindo e ganhando dinheiro, com profecias falsas, com revelações falsas e mentirosas para ganhar dinheiro, ludibriando, manipulando as massas e o povo para ganhar dinheiro. E aí? E aí? E agora? Vocês entenderam? Adultério não é só voltado para o sexo, é todo tipo de pecado, é a arrogância, é a soberba, é o orgulho, é a falta de amor, é tudo isso. Adultério é isso. Aí vocês entenderam agora porque não pode misturar lei judaica com lei ocidental? Judaísmo se interpreta lá. O princípio que permanece hoje para nós dessa palavra de Mateus 19 e Marcos 10, que fala da questão do divórcio, é o princípio de que a família, de acordo com a vontade plena de Deus, deveria ser para sempre. Esse é o princípio. E que a gente deve lutar pela nossa família. Sem dúvida alguma. Agora, em casos extremos, em casos excepcionais, não há mais condições por uma questão de humanidade de seguir aquela relação. Aí vocês se atrapalham, aí ou faz de propósito, aí mistura bioética com teologia sistemática, com doutrina e pronto. Aí a bagunça está feita. Vocês misturam tudo. Nem a semântica do texto vocês preservam, enquanto mais os outros contextos, que eu não vou nem citar aqui no contexto lexo-sintático. Entenderam aí, gente? Então vamos despertar para a realidade. Por que não pode matar? Já que vocês chamam de adúlteros, os que casaram de novo, por que vocês não matam? Porque não pode, né? Porque a lei de Israel era para lá. E a lei brasileira aqui, ela não mata adúlteros. Ela não mata quem adulterou. Ela não mata. Ela não dá nenhum tipo de pena. Não manda apedrejar em praça pública, não manda bater, não manda esquartejar, não manda fazer e acontecer, humilhar, não. Vocês estão confundindo. Vamos interpretar a Bíblia certo. Interprete a lei, interprete a Bíblia para Israel e deixe lá. Aqui é outra coisa. Vocês misturam tudo, aí fica com esse papinho aí. Quem casou de novo está no pecado. Quem casou de novo está em adultério. Se não se arrepender, vai para o inferno. Se arrependam vocês. Se arrependam vocês que ficam usando a Bíblia para mentir, para julgar e condenar as pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, fique em paz. Fique em paz. Siga a sua vida em paz. Deus é com você. Deus é com você. Só você sabe o que você passou. Só você sabe. Então,
não se permita, além do sofrimento que você já passou, passar por um sofrimento de ver alguém julgando a tua vida e dizendo que você vai para o inferno só porque você tentou ser feliz e está tentando ser feliz mais uma vez. Então, vocês que querem mais, que gostaram desta palavra, né, tão esclarecedora, eu espero ter contribuído, poder ter contribuído para o crescimento espiritual de muitos, né? Então, vão lá no meu Facebook e lá teremos 3 aulas. Aula número 1, aula número 2 e aula número 3 sobre o assunto do divórcio. Lá eu destrincho tudo, abordo lá os princípios históricos, culturais, bem extenso, bem exaustivo. Vocês vão ter a oportunidade de aprender. Aqui é só um comecinho, tá certo? Do que a gente viu lá. Então deletem essas páginas da internet que ficam falando baboseiras aí, pessoas que não entendem nada, pessoas despreparadas, que não tem gabarito, que não tem nada. Deletem essas pessoas, no nome de Jesus, e sigam a vida de vocês em paz. Viu? Então, muita coisa boa para se falar dentro da Bíblia. Muita coisa boa está aqui. Eu citei assuntos aqui da bibliologia, ricos, assuntos riquíssimos, que podem ser explorados para o crescimento espiritual dos crentes. Mas aí o povo fica falando: tatuagem é pecado, casar de novo é pecado, comer sangue é pecado, comer carne de porco é pecado, jogar bola é pecado e a praia é pecado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, isso é uma lástima para a igreja brasileira, esse nível que nós chegamos, né? Falta mestre, é muito ensinador. É muito fogo, é fogo para lá, é fogo para cá, é língua para lá, é língua para cá, e cadê o amor? E cadê o amor? É fogo demais, sobe monte, desce monte, e vai buscar a areia de Israel não sei aonde, vai buscar a água do Mar Vermelho, do Rio Jordão não sei aonde, e passa no Vale do Sal, e tem a torneira ungida, o travesseiro ungido, o martelo ungido, o alicate ungido, a chave ungida e não sei o que. E não tem conhecimento, é profeta demais. Profeta para lá, profeta para cá, profeta para cá. Cadê o conhecimento? Cadê os mestres? É fácil chegar aqui e dizer: Deus me disse, Deus falou, Deus disse, virou, mexeu para lá, mexeu para cá. E cadê o conhecimento? Que edifica o conhecimento, meu irmão. Que edifica conhecimento. A profecia já está escrita, que é a palavra. Agora o que vai edificar é o conhecimento. Cadê o conhecimento? Aí só se vê aí, missionário é para lá, eu sou missionário, eu sou pastor. A gente tá vivendo o dia de pastor demais, hein? Muito pastor, é muito missionário, é muito apóstolo, é muito missionário, é muita bispa, é muito não sei o que. Cadê o conhecimento? Você pega esse povo aí, vem cá, vamos ver se você conhece mesmo. Todo mundo sabe de nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Sabe nada. Não tem conhecimento da palavra. Não tem. Aí fica com esse papinho aí. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu sou aquilo. É pastor demais, é missionário demais. Que fosse, né? E que realmente fosse. Mas infelizmente não é. É apóstolo demais. Infelizmente não é. O povo não conhece o básico. Não tem conhecimento do básico da teologia, infelizmente. Só Deus na causa, só Deus. Para ter misericórdia. Então a gente vai sair dessa situação, se prevenir dessa situação com conhecimento. Conhecimento é a arma. Conhecimento é o antídoto para a falsa verdade. Não tem outra saída. É conhecer, é procurar conhecer, deixar de estar acreditando no conto da carochinha e é isso. É tentar conhecer. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe grandemente. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo, que está disponível aqui no YouTube, no nosso canal. Convido você a se inscrever no nosso canal. Pastor Ademir Nascimento. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva e ative os sininhos das notificações, para que todo vídeo que a gente postar você tenha acesso. E convido mais pessoas para
está para se inscrever no nosso canal, deixar o seu legal, tá bom? E é isso aí. Até uma próxima oportunidade. Eu trarei outros temas relevantes também, outra oportunidade para todos vocês. Que Deus os abençoe. Graça e paz em Cristo Jesus. Ademir Nascimento, professor Ademir Nascimento, mais uma vez.